Rangel, quais são os pré-requisitos para eu me tornar um calculista? Quero ser um calculista, como que eu faço? Primeira coisa, você tem que ter a sua formação como engenheiro civil na graduação, né? Ou arquitetura, aquilo que te dê atribuições para isso. O primeiro ponto, sem dúvida, é esse, é ter atribuições para isso. Mas você não precisa esperar ter atribuição para começar a correr atrás de conhecimento e prática para se tornar um calculista. Você não pode se responsabilizar pelos projetos, você não pode desenvolvê-los de maneira comercial. Então, a primeira coisa, sem dúvida, é ter atribuição. Mas há uma diferença entre você poder fazer e você conseguir efetivamente fazer, né? Então, não é interessante que você espere muito para começar a aprender o que você precisa para ser um calculista. A gente ensina que tem alguns pilares para que você se torne um calculista, e sem dúvida um deles é saber projetar projetos em concreto armado com e sem o software, né? Se você sabe só sem o software, provavelmente seus projetos são muito lentos e você vai demorar mais para atender, inclusive algumas tecnologias do mercado, como hoje o BIM, né, que é presente nos projetos, mas o BIM é só um detalhe do ponto de vista de dimensionamento e cálculo estrutural. Não adianta nada você ter uma mega ferramenta e não entender o processo. Então, saber projetar com e sem o software. O software é outro ponto essencial nesse processo, porque realmente hoje um calculista que não projeta com o software, ele fica atrasado no mercado do ponto de vista de prazo de entrega, principalmente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é isso, para que você ingresse, é ter atribuição, e o segundo é ter conhecimento. E conhecimento de uma maneira estruturada para que você possa conectar a teoria com a realidade. Me perguntaram, acho que ontem, aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, como calcular a armadura de pilares e vigas da maneira simples. Não é simples, não é fácil, não é prático, tem toda uma graduação, no mínimo, para conseguir fazer isso, e muita gente termina a graduação sem conseguir dimensionar de maneira adequada. Às vezes aprende numa folha de papel ali, na graduação, para fazer uma prova, mas daí quando bate aquela coisa, poxa, alguém vai construir isso aqui, e quando chega na realidade, você não tem alguém te entregando uma folhinha com a dimensão da viga, com a seção e com os momentos solicitantes. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria responder é essa: você precisa ter atribuição e precisa conseguir transformar o conhecimento em resultado. Precisa conseguir enxergar as coisas, né? Visualizar uma arquitetura, saber, primeiro, escolher o sistema estrutural, que a gente está falando de concreto armado, nem sempre concreto armado é a melhor solução. Então, há um processo entre chegou uma arquitetura na sua mão e chegar a um projeto arquitetônico, um projeto estrutural para a obra executar efetivamente. Então, um deles é esse, você conseguir transformar esse conhecimento em projeto efetivamente, tá? E qual que é a melhor forma, fazer um pré-dimensionamento, uma análise estrutural correta, saber desenhar, né? Às vezes, será que o que o software solta é o que realmente a obra está acostumada a receber? É suficiente para a obra ler, adequado e executar aquilo? Então, a gente precisa entender todo esse processo. E segundo, para que você possa caminhar e entrar no mercado, você tem que ter ordem de grandeza das coisas. E nesse processo é muito importante que você não esteja sozinho. Estar sozinho nesse momento de ingressar no mercado, para que você se torne um calculista, estar sozinho lá, te dá muita insegurança, você não tem ordem de grandeza, você não tem uma análise, será que aquilo é a melhor solução? O software cuspiu alguma coisa e, ok, manda para a obra. Isso não é bem assim. E aí, imagina que você entendeu como se processa, como se calcula, entendeu como faz uma concepção estrutural, tem ordem de grandeza, e a gente tem outro problema: como entrar no mercado, que é a principal pergunta que está aqui. Para que você possa entrar no mercado, eu repetiria a pergunta, então, eu até fiz algumas listinhas, e eu vou colocar uma delas para vocês essa semana, fica de olho no Insta, que é como contratar um bom calculista. Pensa você do lado de lá, se você fosse contratar um calculista, o que você esperava? O que você se perguntaria? Poxa, você é um leigo, imagina que você é o cliente não entende de cálculo, né? Muitas vezes ele não é um engenheiro, muitas vezes é um médico, um dentista, um advogado, ele é de outra profissão, e o que ele quer, no final das contas, é a casa dele pronta, ou uma construtora, né?
as perguntas têm que ser feitas o que torna você confiável? Eu diria algumas coisas para que você consiga ingressar no mercado de trabalho. A primeira coisa é a indicação. E a indicação é fortíssima, né? Tá aqui a Fabiana. Por isso que o processo para ingressar no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, começa com a palavra chamada parceria. Ele não só começa, como caminha por muito tempo daí para frente, que são as parcerias que vão caminhar.